Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de livros com narradores não confiáveis. Uma das coisas mais instigantes em alguns romances e alguns livros de suspense para mim são livros contados em primeira pessoa por narradores não confiáveis. São aquelas pessoas que estão contando a história pra gente, mas que você não sabe se elas estão ou não dizendo a verdade, não sabe se elas estão sendo sinceras sobre os fatos, sobre os acontecimentos. E são livros que sempre me deixam muito instigada, como uma pulga atrás da orelha, porque eu fico naquela tensão de acreditar ou não naquele narrador. Pensando nisso, eu resolvi juntar aqui no vídeo alguns livros que têm esse narrador não confiável, que eu acho que valem a pena você fazer uma tentativa e descobrir se essas pessoas estão ou não falando a verdade. Lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui no vídeo já estão descritos aqui na caixa, no box de descrição do vídeo para vocês. O primeiro livro de narrador não confiável é um livro que eu li recentemente, então ele tá bem fresco na memória, que é A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Esse livro aqui possui um narrador chamado Arthur, que é um homem que está narrando a história pra gente, ele tá contando o que aconteceu, porém em alguns momentos da história a gente começa a desconfiar que ele esteja realmente falando a verdade. Nesse livro aqui, a gente vai ter uma mulher chamada Libby, que ela tem 25 anos de idade e ela recebe uma carta dizendo que ela herdou uma casa que fica em Chelsea, em Londres. E ela descobre que nessa casa, quando ela era um bebezinho, os pais dela morreram e por isso ela foi colocada para adoção. O Arthur é um tipo de personagem que ao longo da narrativa a gente perde a confiança nele em alguns momentos e ele reconquista a nossa confiança em outros. Então é aquela coisa que você tem que estar sempre muito atento ao que ele fala. E ao final, eu lembro que quando eu terminei o livro, eu ainda estava um pouquinho em dúvida se eu realmente acreditava em tudo que ele havia me dito. Então, se você gosta desse tipo de narrativa, eu acho que vale uma tentativa em A Família Perfeita. Outro livro que vai tirar você da zona de conforto e vai fazer você duvidar de tudo que está lendo é O Bom Filho. O protagonista dessa história se chama Eugene. Ele é um jovem que acorda uma manhã e descobre que a mãe dele foi assassinada. Porém, ele tem vagas lembranças da noite anterior, ele não sabe o que aconteceu e ele não entende como é que o corpo da mãe dele está ao pé da escada. Ele começa a criar então ali histórias que tentam convencer o leitor de que alguém entrou na casa, alguém matou a mãe dele e tal. Só que o Jim é um narrador que enquanto a narrativa vai avançando, você começa a duvidar que ele realmente está te contando a verdade. E você começa a ficar na dúvida se ele está sendo sincero ou se ele é um mentiroso muito habilidoso. Esse livro traz uma jornada, né, pra gente descobrir a verdade, e o problema é que a jornada é contada por um possível mentiroso. Outro livro que o narrador vai te deixar com a pulga atrás da orelha é Em Defesa do Jacob, do William Landau. Esse aqui é um suspense jurídico, é um thriller jurídico que vai falar de um homem chamado Andy Barber, que é promotor. E um dia o filho dele, o Jacob, vai ser acusado de ter matado o coleguinha de escola. O Andy, como promotor, sempre ficou de um lado da justiça e agora ele se vê no banco dos réus ao lado do filho. A questão ao longo da história é que você começa a não saber se você acredita ou não que o Jacob é culpado ou se ele é inocente, porque o Andy, ele, além de ser um promotor, ele é pai do menino. E ao longo dessa narrativa, você fica muito em dúvida sobre a culpabilidade do Jacob, se ela é verídica ou não, porque o Andy é o pai do menino. Então você não sabe se ele defende o Jacob porque o Jacob é realmente inocente ou se ele defende o Jacob porque ele é filho dele. A questão é que o mistério desse livro não está nem talvez na culpabilidade ou não do Jacob. O mistério também está em como o Andy lê essa história e como ele passa essa história para nós. É um livro que se divide muito entre lealdade e justiça, né? Será que o Andy está sendo apenas leal ao filho ou ele está realmente fazendo justiça ao filho? A gente não consegue definir. Eu li esse livro em 2020 e até hoje, quando eu penso nessa história, eu não tenho certeza se eu realmente acreditei ou não no Andy ao longo da narrativa. É o tipo de livro que você, depois que você fecha, termina a última página, você continua pensando naquele personagem e se indagando se ele estava ou não mentindo para você, se você confia ou não nele. Será? Você tem que ler para descobrir. Outro livro sensacional que você precisa duvidar do protagonista é No Bosque da Memória, da Tana French. Esse aqui é um suspense, é um livro policial irlandês. Esse livro vai ser protagonizado pelo detetive Adam Bryan e o Adam vai investigar o assassinato de uma menininha que o corpo dela foi encontrado na floresta. Acontece que nessa mesma floresta, muitos anos antes, o próprio Adam e o seu grupo de amigos desapareceu e só ele voltou dessa ocasião. E ele simplesmente voltou na época sem memória alguma do que aconteceu dentro da floresta com os seus amiguinhos. E esse é um mistério que perdura na vida dele. Ele não sabe o que aconteceu lá na infância, ele não se lembra. Então, quando ele vai investigar o assassinato dessa menina lá naquela floresta, ele começa a revirar essas memórias e tal. E uma coisa interessantíssima sobre No Bosque da Memória é que o Adam diz lá no início do livro o seguinte: não
confie em mim, eu não sou confiável, não acredito no que eu falo. E aí você coloca aquela pulga ali atrás da orelha e é impossível tirar até o final do livro. É possível você confiar num personagem que não confia em si mesmo, que não confia nas próprias memórias e nas próprias lembranças? Outro livro que eu acho que tem uma protagonista bem duvidosa e que vocês podem gostar da leitura é Todas as Garotas Desaparecidas da Megan Miranda. Esse livro vai ser contado em primeira pessoa pela Nicolette. A Nicolette é uma jovem que 10 anos antes ela saiu da sua cidadezinha depois do desaparecimento da sua melhor amiga. Porém, 10 anos depois, algumas questões começam a voltar à tona, esse caso vai ser reaberto e ela volta por essa cidadezinha para fazer parte dessa investigação e para descobrir o que realmente aconteceu com a melhor amiga dela. Acontece que a Nicolette é um desses personagens que ela conta pra gente a história, mas ao mesmo tempo você fica pensando que ela tá mentindo, que ela não tá contando toda a verdade. Eu lembro que enquanto eu lia, eu tinha a sensação de que ela não estava nos entregando tudo que ela poderia entregar, que ela estava mantendo informações para si mesma. Uma coisa muito curiosa sobre esse livro e que vai dobrar sua pulga atrás da orelha em relação a ele é que ele é contado em cronologia reversa, o que mexe ainda mais com a nossa cabeça. Ele é contado do final para o início. Ele começa com a Nicolette na sua casa ali e ela regride no tempo, ela volta no tempo e os capítulos são contados ao contrário, até a gente chegar lá no ponto inicial, no ponto de combustão, que é o desaparecimento da melhor amiga dela e descobrir o que aconteceu naquela noite e quem é responsável e quem está envolvido. É um livro bem curioso e até eu acho estranho que pouca gente fale dele, porque ele tem essa questão da cronologia reversa que eu acho bem curiosa, mas enfim, fica aqui de dica se você gosta de personagens que são duvidosos, possíveis mentirosos e enganadores, e eu acho que você vai gostar dessa história. Conhece outro livro que tem um narrador não confiável? Comenta aqui embaixo pra mim e me deixa de dica que eu vou adorar fazer a leitura. E é isso então, gente. Espero que tenham gostado. Beijão. A gente se vê no próximo vídeo.